Igreja? Vocês estão aqui? Amém. Quem está preparado aí? O pastor já disse um spoiler para nós lá no grupo e eu tenho certeza que não vai ser diferente. Eu tenho certeza que vai ser até ainda maior. Você que está preparado, você que quer ouvir a palavra do Senhor, vamos aplaudir bem alto que é para Jesus, mas bem alto que é para Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Colossenses. Capítulo de número 3. Quando você achar, vai até o verso de número 12. Louvado seja Deus. Tua presença vale mais. Vamos lá, vamos decolar juntos. Que 1000 dias em outro lugar me transformam ao contemplar tua presença. Glória a Deus. Colossenses 3, verso 12. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele a graça a Deus Pai. Amém? Coloca a Bíblia no teu assento aí. Vamos embarcar nessa viagem. Vamos lá. Esta é a base da igreja. A pergunta que eu tenho a você nessa noite é: qual o conceito que você tem de família espiritual? Qual o conceito que você tem de família no reino? Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te amamos. Nós queremos estar sempre próximo do teu perfume. Queremos estar sempre dividindo o ambiente de glória contigo. Queremos estar sempre navegando nas tuas ondas. Queremos sempre estar mergulhado no teu relacionamento, Senhor. Pai, que o teu Espírito venha sobre nós de maneira poderosa, Senhor. E que nós venhamos crescer dia após dia. Que nós não possamos ficar presos nas nossas inércias, nos nossos medos, nas nossas insignificâncias, ó Pai. Mas que nós venhamos colocar os nossos olhos totalmente no caminho que o Senhor trilhou para nós. E nós sabemos que Tu és o caminho. Nós sabemos que Tu és a vida. Nós sabemos que Tu és a videira verdadeira. Nós sabemos que Tu és o bom pastor. Nós sabemos que Tu é o pão vivo que desceu do céu. Nós sabemos que Tu é a água que mata qualquer sede. Nós sabemos que Tu é o leão, o rei. Nós sabemos que Tu é o médico dos médicos, o Senhor do Senhor. Fica conosco, Pai.
encarna em mim. Fala tu, não eu. Podemos assentar. Fica à vontade, André. Até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Você consegue entender que você é um povo escolhido e amado por Deus? No meio de toda essa dimensão, no meio de todo esse universo, no meio de todo esse masão que nós vivemos, como você consegue se enxergar no singular? Como você consegue se ver no plural? Como você consegue ver as pessoas que dividem o ambiente com você? Sabe, hoje não era eu que pregaria, era uma outra pessoa aí. Eu sentei, agora há pouco, eu falei, gente, é o seguinte, eu não vou poder tocar hoje porque eu vou estar pregando. E quando eu sentei a cadeira assim para poder preparar a pregação, eu falei, Deus, libera algo espiritual hoje, algo sobrenatural, que mexa, que transforme com a estrutura daquelas pessoas que vão à igreja. Sabe quando você sente aquele toque básico de Deus assim? Dizendo, pregue sobre as pessoas serem humanas. Porque não adianta a gente correr atrás de um espiritual, de um sobrenatural, para nós vivermos na nossa ilha, para nós vivermos dentro do nosso quartos trancados, para nós vivermos na nossa mente viajante, para que nós não tenhamos contato com pessoas. E o primeiro texto que veio à minha mente foi esse texto de Colossenses, que fala sobre a família de Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, fala que nós somos a família de Cristo, nós somos a família de Deus. E isso quando fala esse texto aqui que nós lemos, suportai-vos uns aos outros, nós achamos que é tolerar. Quando nós ouvimos essa palavra suportai-vos, nós achamos que eu tenho que dividir esse ambiente porque eu gosto do pastor ou não, eu tenho que dividir esse ambiente porque de alguma maneira ainda é um lugar que prega alguma coisa assim que me confronta. Só que quando fala de suportar, não é sobre tolerar, é sobre carregar. Você está conseguindo entender? Você carregar o outro. Suportar-vos nesse original significa carregar aquele que quer ficar parado, carregar aquele que não é merecedor, carregar, colocar nos ombros. Simão Cirineu, um dia ele carregou um homem que não estava suportando uma cruz que não era dele. Quem era esse homem? Era o próprio Jesus. Ele teve que colocar o seu ombro embaixo do ombro de Jesus e ajudá-lo a carregar aquela travessão que pertencia a mim, pertencia a você. Jesus teve um momento que ele não suportou e ele caiu, ele colocou as suas mãos sobre uma pedra e ele estava completamente, ele estava completamente já sem força. Ele estava completamente sem possibilidades algumas. Sim, no meio do caminho vai haver pessoas que elas querem parar simplesmente porque elas desanimaram, simplesmente porque elas estão desgostosas da vida, simplesmente porque ela entende que a vida dela não faz sentido, simplesmente porque ela se sente só, simplesmente porque ela talvez seja alguém que tem uma autocomiseração muito alta. Ela acha que ela é a pessoa mais rejeitada do mundo. Ela acha que ela não é digna de ser amada, que tudo que ela faz não tem valor, que as pessoas só chegam para poder tirar proveito dela, mas é a mentalidade dela, porque ela não tem mentalidade, ela não tem laços familiar, ela não tem uma visão de reino completa, ela não tem uma visão de família. Talvez você para observar, e hoje eu estava em uma loja e eu conversando assim com o proprietário, ele falou bem assim, qual é a sua idade? Eu falei. Ele disse, ensina meu filho ele é inseguro, meu filho tem a mesma idade que você, ele não tem essa sabedoria, ele não tem essa inteligência. Aí eu falei bem assim, como é que você foi como um pai durante toda a vida dele? Você separou da mãe dele faz quanto tempo? Aí ele olhou assim.
Eu falei, você teve uma família desestruturada. Você correu tanto para construir todo esse patrimônio a qual você tem aqui, que hoje não tem valor algum. Não é sobre eu ensinar, não é sobre eu liberar alguns códigos para o seu filho melhorar a perspectiva de vida dele, mas é sobre um encontro com um cara que pode mudar a vida dele. Eu tive um encontro com esse cara e foi ele que mudou toda a minha vida. Ah, é? É um coach? Eu falei, mais que um coach, cara. Você acredita que uma vez ele morreu por mim? Ah, o cara sabe, aquele negócio de filme mesmo, assim, que você conversa e o cara, ele está tão interessado, tão entendido no assunto. Falei, um tal de Jesus, cara. É Ele que dá essa sabedoria, é Ele que dá essa capacidade, é Ele que pode transformar a vida de qualquer um. É Ele que faz isso, é Ele que faz essas regularizações, é Ele que faz essas equalizações necessárias. Às vezes nós estamos querendo comprar algo pronto. Ah, eu vou fazer uma faculdade de tal que eu vou ficar especialista naquilo. Não é sobre isso, existe uma sagacidade, existe uma sabedoria, existe uma prudência que faculdade nenhuma vai poder te dar isso. Não existe coach, não existe psicólogo, não existe psicanalista, não existe psiquiatra, não existe um guru, não existe pastor que vai te dar isso. É só quando você está aos pés de Jesus e você quer viver com Ele. Mas o problema é quando você está aos pés de Jesus e de alguma maneira você está tentando se livrar dele. Aí a gente volta lá para o livro de Cristo, ao qual escreveu o Dr. Lucas, e Jesus ele está falando algumas parábolas, porque a Bíblia diz, no capítulo 15 do livro de Lucas, que Jesus ele estava pregando em um determinado lugar, e os fariseus, os escribas, começou a persegui-lo, para poder criticá-lo. Ele chega e diz, quem é este cara, que come junto com publicanos, ele anda com pecadores? A Bíblia diz que eles o criticavam. Você consegue entender? Eu não sei como você se sente quando alguém disse que outra pessoa não gosta de você. Eu não sei como você se sente quando outra pessoa libera um adjetivo negativo sobre a sua vida e talvez você nunca sentou na mesa com essa pessoa e tudo que ela transpira é uma rejeição, porque de alguma maneira ela não foi com a sua cara, ela não foi com o seu perfume, ela não foi com o seu estilo. Você lembra alguém que algum dia feriu? Por favor, você precisa estar livre dessas correntes. Você precisa saber a sua identidade para você entender. Imagina Jesus na bed. Oh céus, hoje eu não vou pregar não, Pedrão. Por quê? Vai, Caifás falou um negócio meu lá que tem nada a ver. Estou aqui, eu vou morrer por aquele cara e ele está falando mal de mim. Já pensou? Quantas pessoas param projetos porque ela quer ser reconhecida como alguém perfeito, como alguém perfeita? Porque ela de alguma maneira ela quer, não, eu estou dando o meu melhor, então reconheçam, por favor. Ei, eu quero que vocês entendam, eles estavam falando de Jesus, eles estavam falando de alguém que era perfeito, eles conseguiram encontrar defeito na ideologia deles, sobre o nosso rei, sobre o Salvador, sobre aquele que foi soprado pelo próprio Deus no útero de Maria. Você consegue entender? A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, não pecou em nada. Conseguiram encontrar defeitos plausíveis. E não foi um defeito para parar de seguir ele no Instagram. Não foi um defeito para mudarem de calçada. Não foi um defeito para parar de congregar. Foi um defeito ao ponto de conseguir crucificá-lo. Você consegue entender? Foi um defeito para poder matá-lo. A Bíblia diz que eles criticavam. Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua maturidade, ele olha assim, ele conta 3 parábolas, que eu não quero me ater. Ele fala sobre a dracma perdida dentro de casa. Ele fala sobre as ovelhas perdidas, sobre uma ovelha perdida e 99 que estava bem. E depois ele fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Quem eram esses 2 filhos? Nessa parábola eu quero parar e investir um pouquinho mais de tempo,
para que nós consigamos entender um pouco sobre a ideia de família. Porque era uma família de um pai e 2 filhos. Eram 3 pessoas que estavam sendo ditas ali. Eu não sei como é que você se vê nessa história. Mas o personagem mais conhecido é quem? É o filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo era um jovem interesseiro que estava dentro da casa do pai, agora nós fazemos uma analogia, estava dentro da igreja, estava tendo relacionamento com o pai, mas ele estava tentando conseguir uma maneira de se livrar do pai dele. Ele não via o dia dele conseguir chegar em uma determinada idade e dizer: pai, me dá a minha herança que eu estou indo embora. Às vezes eu vejo pessoas querendo um motivo para poder partir, querendo um motivo para poder ir embora, e tem tantos motivos. Quando eu estava no seminário, que eu via pessoas indo embora, e aí os caras falavam: Diogo, você não pensa em ir embora? Você tem algum motivo para você ir embora? Eu parei de procurar motivos para ir embora faz tempo. Todo dia eu procuro motivos para eu ficar. Você tem que entender as coisas. Porque motivo para nós pararmos e sermos iguais a todos, nós teremos diversos, mas nós precisamos procurar um motivo para nós permanecermos, para nós sermos um como Cristo é, para amar, sem querer nada de troca. É um amor benevolente. É um amor, vocês aí que são pais, mães, é um amor incondicional. Não é sobre uma moeda de troca, não é sobre um dia essa pessoa conseguir retribuir com um diploma e dizendo: agora vou poder pagar o seu carro, agora eu vou poder te dar uma casa melhor. Vocês nunca pensaram nisso, pelo menos assim eu espero. Mas é o ato de querer ver aquela pessoa bem. Vocês estão comigo? Vamos lá. O filho pródigo, ele estava de olho na herança. E quantas pessoas vêm para a igreja porque está de olho nas bênçãos que um dia o Senhor pode dar, porque já bateu em todas as portas, e minha última opção agora é procurar esse tal de Jesus para que a minha vida melhore. Quantas pessoas buscam esse Jesus hoje só porque tem medo do inferno e está de olho na eternidade apenas? Quantas pessoas procuram esse Jesus hoje porque tem problemas emocionais e de alguma maneira quer preencher esse vazio apenas por causa de uma troca de tempo em uma igreja? Vocês estão comigo, igreja? Vamos lá. Pessoas que chegaram no evangelho de uma maneira errada porque ouviram um evangelho fraco. Um dia eu ouvi um pregador falando: qual foi o evangelho que Lana Rhoades ouviu para poder chegar à igreja? Qual foi o evangelho que algumas pessoas ouviram que fizeram com que ela parasse um dia? Mas o problema não é como você chegou, não é o que você ouviu, mas o evangelho, eu vou te dizer, essa é a palavra rema, essa é a palavra-chave da pregação da noite. O evangelho é você entender que você vai ser confrontado. Sabe quando você está indo em uma avenida correndo e não tem trânsito algum, e você está correndo e de repente você recebe uma raquetada maior do que você? O evangelho é exatamente essa raquetada, dizendo: ei, mude todo o seu comportamento, mude todas as suas ideologias, mude tudo que você tinha até hoje como certo, sem o filtro do evangelho. E é aí que as pessoas se perdem. Vocês estão comigo? Porque elas começam muito bem. Porque o evangelho fala sobre perda. Fala sobre você deixar um costume ali, deixar outro aqui. E logo no começo são coisas assim, grandes. Aquele que tinha costume de sair para a noitada, ele vai ter que dizer não a amigos daquele ciclo de vida. Aquele que estava acostumado a beber, aquele que estava acostumado a fumar, aquele que estava acostumado a ter alguns tipos de comportamento, ele vai parar. Você consegue entender? Está falando sobre romper ciclos, está falando sobre mudança de comportamento, está falando sobre amar alguém. E aí você vai começar a ter choques e choques. Aí você vai começar a buscar parâmetros de pessoas. Mas eu conheço um pastor que faz aquilo. Mas eu conheço um irmão que faz aquilo outro. Ninguém é perfeito. Partiu.
para a minha velha vida. Aí sabe o que acontece? Ela vai ficar vivendo um ciclo de vida. Vai ser como o irmão mais velho, que daqui a pouco eu vou entrar. Durante anos e a vida dela não muda. Ela fala, mas eu vou à igreja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo na igreja. Mas ela não deixou o principal poder do evangelho, que é mudanças de costumes e comportamento, entrar na profundidade da alma dela, para que ela seja mudada e transformada. Porque o evangelho, ele não te cobra nada mais lá além do que uma responsabilidade. A responsabilidade do conhecimento, a responsabilidade da luz, a responsabilidade do poder, a responsabilidade do se envolver, a responsabilidade do ir, a responsabilidade do permanecer. Aí chega um dia que elas dizem de alguma maneira, por algum motivo ou outro, ela começa a negociar a luz que chega. Eu vou te falar, o evangelho ele é perfeito, porque ele é como dois ímãs. Não sei se você tem costume, mas quando era criança, quebrava os ímãs do alto-falante, e a gente colocava os ímãs ao contrário, e na medida que o ímã chegava perto do outro, ele impulsionava o outro, certo? O evangelho é exatamente isso. Não tem como você chegar perto do evangelho com energia negativa. Você vai impulsionar ele, você vai jogar ele para longe de você. Não tem como você desenvolver com Deus, não tem como você chegar perto de Deus com seus mesmos costumes. Sabe por que Deus precisa de profetas ainda para falar com você? Porque a língua que ele fala não é a mesma que a sua. Sabe por que Deus precisa que outros orem, que outros liberem, que outros falem ao seu coração? Porque ele já está usando todos os meios possíveis para poder se comunicar com você. Mas toda vez, tudo que ele tem é uma porta fechada. Ele bate nessa porta todos os dias. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou batendo, eis que eu quero entrar, eis que eu quero avançar, eis que eu quero ir. Tem pessoas que só estão no evangelho porque de alguma maneira ou de outra ela está aguardando uma cura exclusiva de um ente querido, para que a partir disso ela dê o verdadeiro resultado. Ela condiciona. Igreja, Deus não trabalha por condicionamentos. Deus trabalha quando pessoas resolvem se jogar no braço dele, não importa o que aconteça. Eu confio. Eu amo. Muda tudo. Muda tudo. Enquanto eu estava, Senhor, no dia que tu falar comigo, eu vou ser. No dia que tu falar comigo, eu vou fazer. No dia que tu falar comigo, eu não terei mais dúvida alguma. Deus sempre estava, tá bom. Até um dia de oração sincera, de eu reconhecendo quem ele era de fato. Eu declarar, não importa se tu vai aparecer para mim ou não. Não importa se tu vai falar comigo ou não. Eu permanecerei até o fim. Eu gastarei a minha vida. Eu não vejo mais outra saída. Eu vou estar sempre aqui. Aí é o dia que ele chegou para mim. Agora você entendeu. Não é sobre o si seu, Diogo. Não é sobre o seu controle. Não é sobre as suas condições. Não é sobre o seu tempo. É sobre o meu. E aí sim começou a ter um diálogo. Aí sim começou a ter um relacionamento. Mas agora a gente vê um filho que estava na casa. A gente vê um filho que estava crescendo com o pai. Mas o olho dele estava lá fora. O que tem lá fora? O que eu posso alcançar? E a Bíblia diz que o dia que ele pega a herança, a gente vê alguém pomposo saindo. A gente vê talvez ele cantando, olhando para a casa do pai, dizendo: nunca mais eu vou precisar me submeter a esse homem. Nunca mais eu vou precisar ouvir as ordens dele. Nunca mais eu vou precisar pedir a bênção dele. Nunca mais eu vou precisar olhar para a cara daquele irmão mais velho, sempre murmurando, sempre reclamando, sempre achando tudo estranho, sempre achando tudo ruim. Eu não preciso mais disso. Adeus. A Bíblia diz que ele chega em uma cidade distante. Ele começa a viver de forma dissoluta. Ele vive como se não houvesse amanhã.
Tudo que ele pode fazer, ele faz. Tudo que a lei não permitia, ele quebrava, ele fazia. Só que veio uma forte crise. E assim como ele era um interesseiro na casa do pai, ele criou um ciclo de amizades interesseira também. Porque você é a soma daquilo que você emana. Você é aquilo que você libera. Se você é alguém interesseiro, você sempre vai atrair pessoas interesseiras. Se você é um fofoqueiro, você vai atrair pessoas fofoqueiras. Se você é um angustiado, você vai atrair pessoas angustiadas. E não é para dar um destino, é para ficar te sufocando. Porque quando você tem um destino, ainda que essas pessoas cheguem, você vai direcioná-las. Você vai ser como uma garça que você vai andar pelo meio da lama e você não vai sujar, porque você sabe quem você é, você sabe a sua identidade e você não é contaminado. Jesus andava com publicanos, Jesus andava com pecadores, mas ele sabia quem ele era. Mas quando você não sabe quem você é mais um no meio da multidão. Vamos lá. No dia que o dinheiro dele acabou, ele ficou só. Aqueles amigos que nunca criticavam e reclamavam como o irmão dele, virou as costas para ele. Aqueles amigos que elogiavam, cara, você é demais, você é sinistro. Como pode, você é muito louco. Nossa, cara, você é demais. Uai! Sabe aquele negócio bem falso? Mano do céu. Um dia que o dinheiro acabou, bicho, seguinte, eu falei pra você não gastar desse jeito, eu falei pra você cheirava demais, você bebia muito, por isso que acabou. De repente ele se encontra só. Não tem nem um básico do básico para poder comer. Já tinham vendido todas as suas roupas, joias. Aí ele olha para alguém, e alguém misericordioso na essência que podia liberar. Tem uma fazenda ali para você trabalhar. Ele começa a trabalhar na fazenda. Quando ele vê os porcos alegres comendo, ele deseja comer a comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu. Ele deseja. Só que a gente vê o homem que fugiu, que não tinha relacionamento com o pai, e o homem que resolve voltar, não porque do relacionamento do pai, mas alguém que está com fome, alguém que está na crise. E ele não volta para ser filho, ele volta para ser servo. Porque ele nunca foi filho. Vocês estão comigo? Quantos voltam e dizem, não, mas eu dei mole daquela vez, eu acho que eu vou dar mole de novo. Eu vou apenas passar um tempo, eu vou ver de qual é mesmo, vou ver qual é que é. Eu vou, mas eu não vou 100%. Eu vou como observador. Eu vou apenas olhar. Deus fala, vou te dar uma terra prometida. Sabe o que Moisés fala? Vai lá espiar a terra. Eles ficaram encantados com o tamanho da fruta, com o mel, com os lagos. Mas eles ficaram mais impressionados ainda com o tamanho dos gigantes. Eles voltam dizendo, é impossível nós conquistarmos essa terra. Tem pessoas que voltam e quando vê os irmãos problemáticos aqui diz, é impossível me relacionar com esses irmãos. É impossível amar esses irmãos. Eu cheguei lá, o irmão já me deu uma olhada assim. A síndrome do irmão mais velho. Porque quando você não entende o que você recebeu do Senhor, você vende por qualquer preço, como Esaú um dia trocou o direito da sua primogenitura, toda a sua herança, por um prato de miojo. Porque pessoas cansadas não tomam decisões erradas. Pessoas famintas, não pelas coisas certas, está disposto a comer em qualquer lugar, qualquer coisa. Vocês estão comigo? É necessário você voltar e entender que você não pode voltar como um servo. Você não pode voltar como alguém que não tem utilidade. Você não pode voltar como alguém, eu vou ficar no banco e vou ver o que acontece. Eu não quero mais me envolver. Não tem como. É impossível. Se eu um dia parasse de ser pastor e apenas fosse congregar na igreja do irmão, eu seria mais pecador do que alguém perdido na Cracolândia. Porque um dia Deus resolveu investir na minha vida.
Um dia Deus resolveu colocar conhecimento, um dia Deus resolveu colocar sabedoria, um dia Deus resolveu colocar a cura dele no meu coração, então eu não posso ser apenas mais um no meio da multidão. Não, mas eu estou indo para a igreja, eu estou servindo. Pastor, só não conta comigo porque eu já me frustrei com a igreja. Pastor, só não conta comigo porque eu não consigo mais servir pessoas. Deixa eu ficar aqui observando. Prometo que eu nunca serei um problema nessa igreja. Nunca, jamais falarei de alguém. Sempre você vai me ver aqui nesse banco sentado e de mãos levantadas adorando. Só não conta comigo que eu não sei mais servir pessoas. Foi assim que aquele cara queria voltar para casa. Ele não queria a responsabilidade do anel. Ele não queria uma roupa nova. Ele só queria ser mais um dos empregados. Ele só queria ser mais um dos escravos. Porque ele não queria passar fome outra vez. Ele não queria ser rejeitado outra vez. Vocês estão comigo? Deus te ama demais. Deus te ama muito. Deus te ama imensamente. Não é sobre apenas dar uma resposta na esfera que eu suporto, mas é sobre eu entender que sempre dá para expandir, sempre dá para poder crescer. Aquele filho pródigo, ele não tinha laços familiares. Ele sempre quis estar só. Porque o pai era um pai cego de amor. Você vê, quando ele volta para casa correndo, o que é que o pai dele faz? Fica com o braço cruzado na porta. Sabia que você ia voltar, né? Não, a Bíblia diz que ele correu. Ele correu, ele largou tudo, ele saiu correndo em direção ao filho que estava sujo, se sentindo indigno. E o pai abraça fortemente. Meu filho, eu estava esperando. Quanto tempo eu orei, quanto tempo eu gastei investindo em oração para que você estivesse aqui novamente. Aí o filho quer rejeitar o amor. Eu não sou digno. Por favor, para, seu miserável. Para de ser tão pobre. Deus, eu não mereço. É claro que você não merece, você merece o inferno. Eu mereço o inferno, nós merecemos o inferno. Mas é por causa de Jesus. É Jesus que nos dignifica. Então eu não posso querer o inferno, senão eu estarei rejeitando a morte de Jesus. Eu estarei dizendo, meu pecado é maior que a sua morte. Quem pode ser maior? Que amor é esse? Hein? Não, meu filho. Tragam a sandália. Tragam a melhor roupa. Servo, você como servo não tem utilidade para mim. Só tem utilidade como um filho. Vocês estão comigo? Vamos lá. Pegue a novilho, vamos fazer um churrascão, traz festa, vamos cantar salmos. E aí de repente está lá, todo mundo dançando, pulando. Meu filho estava morto, é festa. Isso aqui que é festa de verdade. Caraca, nunca vivi isso. Meu pai, olha como ele me ama. Eu precisei de ir embora para o meu pai começar a me amar. Pobre, louco. O amor do pai nunca mudou. Ele é o que é. Um amor puro. Ele volta e está tendo aquela festa. De repente a Bíblia diz que vem. Agora é o segundo perfil. Vem um filho mais velho, cansado. Como eu faço tudo por essa casa. Não tenho tempo nem para me divertir. Porque eu preciso fazer o trabalho. Estou cansado. Não sei mais o que eu faço da minha vida. De repente uma festa, cheiro de churrasco. E é picanha. O que está rolando aí na casa de meu pai? Aí chega o servo com um sorriso no rosto. Teu irmão que estava morto, ele está aí. Teu pai está fazendo uma festa para ele. Aí no lugar do indivíduo se alegrar, deixa eu falar um negócio. Invejoso, ele tem problema com festas. O invejoso nunca vai participar da festa com você. Ele está pronto, tem uma roupa separada para o dia do teu funeral. Ele tem uma roupa separada para o dia da tua desgraça. Vai ser o primeiro que vai chegar lá para te oferecer uma falsa ajuda.
Mas pro dia da tua festa, não. Porque chorar com os que choram é fácil. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Porque quando eu vejo alguém na miséria, eu lembro que eu também tive na miséria, principalmente se eu estiver passando uma fase ruim. Então é fácil eu ter condescendência. Mas quando eu vejo alguém se alegrando e eu estou passando uma dificuldade, eu lembro que Deus esqueceu de mim e colocou alguém na minha frente. A festa celebra sobre muita coisa. Tem gente um dia que vai te ligar para poder dizer que conquistou alguma coisa porque ela achava que você torcia por ela. E ela vai falar para você, você vai dizer bem assim: só ligou para se exibir? Só ligou para poder dizer que tem? Por favor, não seja miserável. Não seja miserável, por favor. Vocês estão comigo? Aquele cara, ele ficou na bad. Aquele cara, ele ficou mal. Aquele cara, ele ficou ruim. Aquele cara, ele ficou... Já estou encerrando. Ele está lá triste. Aí o pai dele vai lá e sai da festa. E procurando alguém dentro de casa. Alguém que estava perdido dentro de casa, como aquelas dracmas que estavam perdidas dentro de casa. Quantas pessoas estão perdidas na igreja? Quantas pessoas estão aqui porque estão de forma interesseira, porque pensa na salvação, porque pensa que se sair hoje a vida vai desgraçar mais ainda, e não é sobre apenas uma melhora emocional, uma melhora física, uma cura, não é sobre uma promoção ou a eternidade, é sobre o relacionamento com o Pai. É sobre não ser estranho para o Pai quando senta na mesa. É sobre não ser estranho para o Pai porque tem acesso aos quartos. Você consegue entender? E ser crente é poder conversar com Jesus. Ser crente é ter relacionamento. Ser crente é participar de ondas de poderes. É você poder receber informação privilegiada. Satanás hoje ele vem para a porta da igreja para saber qual é a vontade de Deus, porque ele não tem mais acesso à informação do Pai, e o meio que Deus se comunica é com a igreja. Vocês conseguem entender a dimensão da coisa? Aquele jovem, ele estava perdido. O irmão mais velho estava perdido, ele estava completamente angustiado. A ideia dele era: eu faço mais que todos, eu estou sempre aqui fazendo. Ele só queria viver aquilo que tinha no coração dele. Ele não tinha bateria social para pessoas. Tudo que ele tinha era uma bad. O filho mais velho é aquele cara que sempre precisa estar sendo motivado. Sabe o que ele disse para o pai? Eu sempre estive aqui. Tu nunca me deu um bezerro para eu poder, um cabrito, para eu poder comer com os meus amigos. Esse cara não tinha amigo, que é a primeira coisa, eu quero que vocês entendam. Você tem algum amigo aqui dentro dessa igreja? Eu te pergunto. Ou são pessoas estranhas? É porque ninguém chega até mim. É difícil, né? Se não dá, né? Você não daquela igreja, hein? A gente vê um cara que ele era reclamão. Era um reclamador. Um murmurador. Sempre trabalhei, sempre estive aqui. Agora, olha o que você faz, você dá uma festa para o meu irmão. Segunda coisa, ele se compara com outros. Você está conseguindo entender? Vocês estão comigo? Ele diz que ele não vai entrar dentro de casa porque ele tem um senso de justiça própria. Ele estava dizendo: eu discordo do meu irmão que gastou a herança dele, e discordo de você, pai, que está recebendo ele. Ah, miserável, pobre, desgramado. Você consegue entender que os dois estavam perdidos? A diferença é que um estava perdido longe e um estava perdido dentro. Pergunta para a pessoa do lado: você está perdido dentro de casa? Tem pessoas que precisam ser reconhecidas o tempo todo.
Tem pessoas que precisam ser elogiadas o tempo todo. Tem pessoas que falam, rapaz, é só eu, viu? É só eu. Nunca vi ninguém dizer, ô, parabéns, ô, você é demais. Uau, uau, uau. Sabe, tem gente que vive nessa bad louca da vida. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta ao Colossenses, a qual nós lemos, ele diz, tudo que vocês foram fazer, façam para Jesus. Façam para Jesus, só para a gente ir embora aqui. Vou ratificar mais uma vez aqui. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. É por Jesus, é para Jesus, é por Ele, é para Ele. Quando não é para Ele, você precisa ser elogiado, você precisa tomar três tapinhas nas costas. Você precisa o tempo todo ser motivado. Você precisa o tempo todo estar dizendo, ei, rapaz, você é o cara. Sabe aquele caso daquele irmão? Pastor, a igreja está todo mundo orgulhoso, pastor. Que isso? O que é que a gente precisa fazer? Vai na loja, compra uma medalha. Traz uma medalha. Tem um irmão que aquele cara é muito humilde. Traz, vamos dar uma medalha. Sexta-feira à noite, culto de oração. Nós queremos agradecer o irmão Juris Creude, que é um irmão muito humilde. Presbítero, traga a medalha para o nosso irmão. Colocou a medalha no irmão Juris Creude. Domingo à noite o irmão Juris Creude veio servir, veio com a medalha no peito. Você consegue entender? O mais humilde da igreja. Eu recebi uma medalha. Você consegue entender? Fui reconhecido até que fim. Igreja, amadureça como pessoa. Quando a sua ideia não for aceita, seja maduro. Quando não observarem você, seja maduro. Quando você achar que não está sendo amado, seja maduro. Mas lembre o quanto você ama. Lembre o quanto você observa pessoas e ama pessoas. Quero orar com vocês. Vamos lá. Falei que essa mensagem ia ser forte, que você não podia faltar.